Fernando Mitre e eu vamos conversar agora com o professor de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Sami Dana. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo. Professor, com essa queda de juros, como é que o pequeno, o médio e o grande investidor devem reagir ante a possibilidade de terem prejuízos? Sim, a inflação preocupa, o juro real talvez negativo em alguns casos, mas a melhor maneira de se proteger é via CDBs de banco grande, porque quando investe num CDB está emprestando dinheiro para o banco. O investidor tem que tomar um pouco de cuidado, ou títulos públicos. Lembrando que a alíquota do imposto é regressiva, de tal sorte que recomenda-se um investimento por mais de 6 meses. Quer dizer, quanto maior o tempo de investimento, menor o imposto de renda. Exatamente, ele começa em 22,5% e após 2 anos chega a 15%, o patamar mínimo. Professor, eu me pergunto se não existe uma certa ilusão, digamos, monetária nessas aplicações. As pessoas que aplicam, por exemplo, em CDBs, têm a sensação de que estão ganhando 6% ao ano. Eu acho que isso é pura sensação. Se for fazer as contas, esses 6 viram 5, 5 viram 4, 4 viram 3. Eu já ouvi dizer que as aplicações às vezes não dão nem 1% ao ano, o que é uma coisa pouco compensadora. De repente, isso não é uma ilusão que pode levar o consumidor a tentar mudar de área? E se ele quiser mudar de área, ele iria para onde? Para a Bolsa? Então, em primeiro lugar, é importante ter em mente os juros reais e os juros nominais. Quando aumenta 6%, que hoje é um pouco menos com a nova regra da poupança, não significa que o poder de compra aumentou 6%, Isso. porque teve inflação. Tem maneiras de se defender. Os bancos podem vender, apesar de ser mais raro, CDBs indexados, por exemplo, a IPCA. O governo oferece as notas do Tesouro Nacional indexadas ao IPCA. Quando você compra um título indexado ao IPCA, você sabe que vai ganhar 1,5% acima do IPCA. Então, preserva o poder de compra da moeda. Mais alguma coisinha. Exatamente. Em relação a essa nova economia com juros mais baixos, para ganhar mais é preciso se expor ao risco. Isso. A Bolsa é um investimento bastante complexo, porque não significa que uma empresa que deu lucro vai ter alta em suas ações. Pois é, e é aí que o investidor, o pequeno investidor, ele quebra a cara, porque ele não entende isso. Eu conheço um investidor numa empresa que dá lucro há 3 anos e ele tem prejuízo há 3 anos. Quer dizer, como é possível isso? Eu costumo dizer que é a mesma coisa do que um filme, ou como se decepcionar com um bom filme. O preço da Bolsa é formado com as expectativas. Então, se o mercado, os investidores esperam um lucro, por exemplo, de 100, e o lucro da empresa revela 90, apesar de ter tido lucro, ficou abaixo. Então, vai ter uma retomada para os preços, em termos de mercado, uma queda. Mesma coisa que um filme. Às vezes, quando eu leio uma crítica de cinema, estão falando super bem do filme, mas minha expectativa foi tão grande que eu posso até me decepcionar mesmo tendo um filme bom. Professor, como é que o senhor está vendo o comportamento da inflação para o ano que vem? É um pouco preocupante. Acredito que o governo, desde 2008, iniciou, era a época o governo Lula, incentivos à economia. Consumo, incentivos ao crédito. Na época foi muito bom, mas as pessoas consumiram o que podiam e o que não podiam. Então a gente tem um endividamento alto, uma taxa de juros, apesar da Selic ter descido muito, o spread ter descido ainda chega muito alta. no consumidor entre as mais altas, pelo menos das que tem pesquisa, e muito comprometido. Para o país crescer é preciso investir em infraestrutura. E aí não tem mágica nem medida que vai solucionar da noite para o dia. Acredito que a inflação deste ano, e deve se manter para o ano que vem, na faixa de 5, alguma coisa, 5,2, com um crescimento abaixo de 2%, a proporção inflação e crescimento é bastante desconfortável. E preocupante, né? Esse é que é o problema. Agora, vamos dizer assim, a qualidade dessa inadimplência não é uma inadimplência de desemprego.
parece que é uma inadimplência mais voltada para a falta de juízo no gasto ou a falta de experiência mesmo. Então, como é que se lida com isso, professor? O Brasil enfrenta um grande problema. A gente não tem no ensino médio, nem no ensino fundamental, matérias de finanças ou economia. Então, a pessoa estuda biologia, matemática, física, mas se depara, quando sai do colégio, sem um conhecimento mínimo dos produtos. E aí, muitos são pioneiros na contratação de crédito. Então, muitos nunca tiveram acesso a um financiamento de automóvel. E agora tem. A oferta de crédito aí está aí, A né? oferta foi, os bancos perderam até um pouco a mão, agora estão revendo, mas começaram a pegar mais dívida que a capacidade. Porque algumas coisas são meio difíceis de enxergar. Por exemplo, um carro não trata só da compra do carro em si. Tem a manutenção, tem gasolina, tem imposto, tem seguro. E muitas vezes o consumidor se preocupa com o valor da parcela e esquece todos outros gastos. Aí já estava com a água pela garganta, acaba se afogando. Aí quebra a cara. Professor, esse modelo de crédito, consumo e câmbio é sustentável a longo prazo, a seu ver? Acredito que não. É preciso infraestrutura para o país, não só transporte, como também educação, porque a gente vê a mão de obra ficando cara e desqualificada, quando comparado com os Estados Unidos, Europa ou até mesmo os países da Ásia, e não tem uma maneira também de resolver isso do dia para a noite. Então, acredito que o governo deve investir, a reforma tributária é um problema no Brasil e não é de hoje. Teve uma medida ou outra, tiveram medidas esse ano, mas estão longe de resolver o problema do empresário, principalmente porque o empresário não vai responder de imediato, desceu 0,25, então agora eu vou abrir uma empresa. Não, ele vai olhar a confiança de médio e longo prazo. E essas medidas aí são pontuais, são limitadas e não resolvem estruturalmente o problema, que é gravíssimo, porque teria que enfrentar, inclusive, a questão federativa com os estados. Então, isso aí, politicamente, está meio parado. Acreditar numa reforma tributária é ser de muita boa fé. Porque... Claro, porque mexe num ponto delicadíssimo da receita de todos os âmbitos, não só exatamente. Federal, mas como estadual. Mas eu acredito que o Brasil também passa por um problema que se acomodou a margens muito grandes. Então, além do problema dos impostos, além do problema da infraestrutura, alguns setores, como o automobilístico, praticam preços, descontando tudo, muito altos. Bancos idem e tantos outros. O governo começou a brigar com os bancos via Banco do Brasil e via Caixa Econômica. Mas o que fazer nos outros setores? Vamos abrir uma montadora? Vamos abrir uma empreiteira? O governo tem que ter um mecanismo de regulação, estímulo e desestímulo para conseguir controlar e ter um mercado mais competitivo, não só para o consumidor brasileiro pagar menos, até como para exportar. Professor, eu queria agradecer a sua presença no Jornal da Noite e tê-lo aqui em outras oportunidades. Prazer é meu. Boa noite, professor. Boa noite.